Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Prof. Bianca. A aula hoje é para o 9º ano, aula de História, sobre o nascimento da República Brasileira e alguns processos históricos que nós tivemos até meados do século XX, mais ou menos em 1950, com a Era Vargas, final da Era Vargas. O que vocês precisam saber de primeiro? Quando foi a proclamação da República? Quem fez a proclamação da República? E por que houve a proclamação da República? Primeiro, 15 de novembro de 1889, foi feita a proclamação da República, uma sexta-feira. Quem fez? Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? É importante saber por que foi feita. Por causa das crises econômicas e políticas que estavam sendo feitas por Dom Pedro II. Então, isso é o que vocês precisam saber para nós começarmos nossa aula de hoje. A periodização foi de 1889 a 1898, chamado consolidação. Consolidação das estruturas políticas e econômicas, assinado lado a lado por crises políticas e econômicas. Após isso, nós temos a instituição da política oligárquica, 1898 a 1921, que seria onde se consolidou a estrutura política e se definiu as políticas como a dos governadores e de café com leite, que seria Minas Gerais e São Paulo. Posterior eu vou explicar para vocês. 1921 a 1930 tivemos a decadência, que gerou o fim da Primeira República. Foram estruturas que entraram em crise, as econômicas e políticas, devido à entrada de novos atores políticos. Houve um conflito entre as oligarquias, que seriam as forças políticas de posses, que tinham posses na época, tá? Principais revoltas que nós tivemos, então, na Primeira República. Guerra dos Canudos, que foi em 1896 a 1897. Revolta da Vacina, em 1904. Revolta da Chibata, em 1910. Guerra do Contestado, que foi de 1912 a 1916, tenentismo, que teve a criação da coluna Prestes em 1925 a 1927, e o cangaço de Lampião. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês essas principais revoltas, tá? A Guerra dos Canudos, que foi de 1896 a 1897, ela teve como principal o conflito que marcou a queda da monarquia no Brasil, envolvendo um líder religioso e a comunidade pobre, a comunidade mais carente, contra o governo da Bahia. E eles lutavam pelos direitos iguais, eles estavam cansados já dessa discriminação e da pobreza. Então, teve a Guerra de Canudos, tá? A Revolta das Vacinas foi em 1904, e como diz Revolta das Vacinas, eles eram contra a vacina anti-varíola, que era obrigatória, todos deveriam fazer. E através dessa revolta, então, a vacina não foi precisa ser feita obrigatoriamente, né? Então, para vocês entenderem. A revolta de Chibata foi em 1910. Teve a rebelião naval, então foi no navio, né? Devido às chibatadas que os escravos afrodescendentes recebiam dos líderes oficiais deles, né? Para um serviço melhor ou para algo ser feito mais rápido. Então, eles recebiam as chibatadas, tá? Então, isso deu-se o nome de Revolta da Chibata, em 1910. Guerra do Contestado, 1912 a 1916. Ocorreu por disputas de terras entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Pessoas com menos posses, proprietários de terras pequenas, entraram em disputa com os proprietários grandes. Isso foi... era uma cidadezinha de contestado entre Santa Catarina e o Paraná. Então, de um lado eram os estados e seus poderes, e do outro lado, pequenos proprietários de posses. O tenentismo, que é de 1925 a 1927, surgiu com o objetivo do voto secreto e investimento na educação. Criou a coluna Prestes, tá? Que pois a insatisfação com o governo era muito grande, visando a reforma do Brasil. Então, a coluna Prestes veio junto com o tenentismo, tá? Cangaço de Lampião. Movimento social onde os cangaceiros nômades armados, então todos eles eram armados,
demonstravam insatisfação pelas condições precárias no Nordeste. Então, eles fizeram essa revolta tentando uma melhoria para todos eles, tá? Constituição de 1891. Nós temos o federalismo, presidencialismo, sistema eleitoral e sistema laico. O que vocês precisam saber? Ou vocês já sabem? Federalismo. Autonomia dos estados. Os estados tinham autonomia para decidir sobre tudo. O presidencialismo, chefe do executivo. O que quer dizer? Onde o chefe do governo também é chefe dos estados e mandado de 4 anos. De 4 em 4 anos se escolhe um novo chefe de governo. Sistema eleitoral. Na época, somente os homens podiam votar, independente de classe, raça, religião ou propriedades. Só os homens podiam votar. Isso no sistema eleitoral. Estado laico. Separação entre Estado e Igreja. No Estado laico, eles adotaram uma posição neutra. Eles não se metiam dentro do campo religioso. Eles eram neutros. Eles buscavam a imparcialidade nesses assuntos, né? Então, não misturava política com a religião. E respeitava-se todos os tipos de religiões na época. E entramos, então, nas práticas políticas. O que eram as práticas políticas? Nós temos as políticas dos governadores, política de café com leite, o coronelismo e o cientelismo. Política dos governadores de Campos Sales. Política de troca de favores. Consistia na troca de favores, como o próprio nome diz, entre governantes e o presidente. Política café com leite, que a gente falou anteriormente. Era a união das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era chamado de café por produzir mais café, Minas Gerais, leite, pela produção rica em leite. Chamada política dos governadores, onde os estados se revezavam de 4 em 4 anos. No primeiro ano, então, seria a escolha deles, né? Ou Minas Gerais ou São Paulo, e após 4 anos, o próximo seria Minas Gerais ou São Paulo novamente. Coronelismo, que seria o modonismo em que a elite controla, que tem o voto de cabresto, que nada mais é que a compra de votos através do dinheiro da máquina pública que tinha. Então, compravam os votos através desse dinheiro. Cientelismo, voto em troca de favores. Eles pediam o teu voto, tu votava, ou tu ganhava um emprego, ou tu ganhava um bem, ou tu ganhava um favor. Então, isso seria o cientelismo. Entre 1930 e 1945, ocorreu a Era Vargas, onde Getúlio Vargas governou o Brasil durante 15 anos contínuos e ininterruptos. Compreendeu o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Então, para falar de 1930 a 1945, nós temos o governo provisório. Governo provisório, 1930 a 1934. Governou por decreto. Decretou, ele era vice, né? Então, ele assumiu porque o que era candidato a presidente não pôde assumir. Então, por decreto, Getúlio Vargas assumiu. Governo constitucional, que foi de 1933 a 1934. Aprovação da Constituição pela Assembleia Constituinte. Foi feita a nova Constituição e aprovada. O Estado Novo corresponde a 1937 a 1945. Vargas impõe uma nova Constituição em um golpe de Estado autoritário e dilui o Congresso, assumindo poderes ditadores. Vargas foi deposto em 1946, importante saber, com a adoção de uma nova Constituição. Em 1946 também, pois foi um avanço das forças antinacionais. Manteve as conquistas anteriores, Dutra, né, no caso, que era o presidente na época, manteve as conquistas anteriores, tornou-se o voto obrigatório para alfabetizados maiores de 18 anos, então todas as pessoas maiores de 18 anos alfabetizadas deveriam ir, né, até o cartório, para poder fazer o seu voto. Dutra promoveu a farra dos importados, deixando de investir 2 bilhões de infraestruturas, o que Vargas prezava bastante. E quando Vargas voltou em 1950, ele tentou reiniciar esse projeto
de 1930. Então, essa seria a aula de hoje sobre a Primeira República e alguns processos históricos até a meados do século XX. Então, importante saber, memorizando. Podem anotar aí que é importante, tá? 1889 a 1898 nós tivemos a consolidação. 1898 a 1921, institucionalização da política oligárquica. 1921 a 1930, decadência, então que teve o fim da Primeira República com a Revolução de 30. Principais revoltas: Guerra dos Canudos, Revolta das Vacinas, Revolta da Chibata, Guerra do Contestado, Tenentismo, que desencadeou a coluna Prestes, e o cangaço, que vocês podem ligar a Lampião. Cangaceiros armados, nômades armados, tá? Que se revoltaram. A Constituição de 1891, nós tivemos o federalismo, que era autonomia aos estados. Presidencialismo, chefe do executivo, mandato de 4 anos, que seria o presidente da república. Sistema eleitoral, sufrágio universal masculino, somente homens poderiam votar, independente de classe, raça, cor, religião. E Estado laico, que era a separação entre o Estado e a Igreja. A Igreja, o Estado, separados. Os Estados não se metiam em nenhum assunto relacionado à Igreja, lembrando que respeitavam todos os tipos de religião. E as práticas políticas, então, eram política dos governadores, que era de Campos Sales, 1898-1902, que era política de troca de favores entre governadores e presidentes. Política de café com leite, que tinha a união das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, leite, São Paulo café, então São Paulo e Minas, café com leite, e tinha o objetivo da escolha dos presidentes. Então, lembrando, café com leite, política de café com leite, um presidente era dos estados de Minas, o outro era de São Paulo. Então, escolha de presidente, sempre um de São Paulo, sempre um de Minas. Coronelismo e clientelismo. Coronelismo era o voto e cabresto, então, que eles faziam a compra do voto, né, que acredito que até hoje é feito isso, né. E o clientelismo, que era o voto, então, em troca de favores, que também existe hoje. Iam lá, ofereciam um cargo, ofereciam um emprego, um bem, uma propriedade, algo em troca do voto daquela pessoa, daquela família, tá? Então, essa era a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar o material para vocês, como de sempre, como de costume. Eu espero que todos tenham compreendido a aula de hoje. Qualquer dúvida, estamos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.